Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o filme Milagre na Cela 7, tentando responder a seguinte pergunta: por que um filme como esse nos comove tanto? Por que certas histórias de sofrimento, de dor dos outros faz com que a gente também sofra com elas? Num primeiro momento falarei sobre o filme, num segundo momento citarei o conceito simpatia de Hume e por fim falarei sobre a alteridade de Levinas. O filme Milagre na Cela 7 apresenta a história de Memo, que tem uma certa dificuldade cognitiva e ele vive num vilarejo na Turquia com sua filha Ova e sua avó. E no início do filme ocorre um certo acidente com uma filha de um militar local e Memo acaba sendo acusado como o promotor deste acidente, como o sujeito que provocou a morte da filha do militar. Ele acaba sendo, portanto, acusado injustamente e condenado, preso e condenado por esse ato. E a partir disso se desenrola o filme, onde entra em cena a Ova, a filha dele, a avó dele e principalmente os prisioneiros que convivem com o Memo. E alguns temas que são trabalhados no filme são a questão da família, por exemplo, a questão da amizade, do amor, da compaixão, da solidariedade e tantos outros assuntos que o filme acaba abordando. Eis aí então uma visão muito sucinta, resumida do filme. E fica aí a dica para quem não assistiu ainda a este filme assistir. Passarei agora a análise de dois conceitos filosóficos a partir do filme. As duas perguntas que pretendo responder a partir da reflexão que o filme proporciona são as seguintes. Primeira pergunta: por que sofremos com o sofrimento dos outros? E segunda pergunta: este sofrimento mostra o que da nossa humanidade? Passamos agora à análise filosófica desses dois problemas. A moral normalmente é pensada pelo viés da normatividade. Tu deve fazer isso, não deve fazer aquilo, mas podemos pensá-la também pelo viés descritivo. E aqui nós levantamos a seguinte pergunta: por que tu está dizendo que tu deve fazer isso e tu não deve fazer aquilo? O termo simpatia de Hume, que é um pensador do século XVIII, é similar ao termo contemporâneo empatia. Simpatia, segundo Hume, é a condição natural que um indivíduo possui de ser afetado pelas circunstâncias dos outros indivíduos. E isso, segundo ele, é base do edifício moral, pois é a simpatia que torna o indivíduo capaz de exercitar a benevolência e a justiça. Por exemplo, nos alegramos quando nos deparamos com algo esteticamente belo. Por exemplo, uma peça teatral, um bom romance, uma boa música. E tal inclinação da elevação são também morais. Em Hume não há uma primazia da razão sobre os sentimentos, mas dos sentimentos sobre a razão. Assim, escolhas morais têm sua origem, sua gênese na capacidade que um indivíduo possui de ser afetado por uma circunstância, pela realidade. Nas decisões morais, todas as circunstâncias devem ser conhecidas. E a mente, a partir da contemplação do todo, sente afeto ou desagrado, estima ou repúdio, aprovação ou recriminação. A moral, assim, desperta paixões e produz ou impede ações. Simpatia, assim, em Hume, pode ser entendido a partir do conceito empatia nos dias atuais. Ou seja, mimetizar a sensação do outro, tendo uma emoção correspondente, mas não necessariamente a mesma. Pelo hedonismo, nós buscamos o prazer e nos afastamos da dor. Por meio da empatia, nós sentimos a dor do outro. Darwin chegou a dizer no século XIX que a empatia é a pedra fundamental dos instintos sociais. Sem a empatia não existiria grupos, não existiria sociedade. E por meio de uma herança genética, a empatia é passada de geração para geração. Nós possuímos dois instintos básicos, o social e o sexual. Em algumas espécies, eles estão no mesmo patamar. Já na nossa, eles não estão no mesmo patamar. Para nós, o sexual é mais intenso, o social é menos intenso, mas o sexual oferece uma recompensa menos duradoura, já o social oferece uma recompensa mais duradoura. Um estará acima do outro dependendo do vínculo que nós possuímos dentro do meio que estamos inseridos. Por exemplo, citamos um casal, onde um trai o outro. Se os vínculos sociais são menos intensos, não há culpa. Já se os vínculos sociais são intensos, há aí a culpa, por exemplo. E quando falamos de culpa, nós mencionamos Nietzsche, ao falar da má consciência. E segundo Nietzsche, é justamente com o surgimento da culpa, da má consciência, que surge a moral. Já Freud, na obra Mal-Estar na Civilização, diz que a cultura é edificada sobre uma restrição da vida sexual. Hoje sabemos que há um fator genético da psicopatia, mas também há para as doenças cardíacas, por exemplo. Então há uma predisposição e o meio acaba sendo necessário
para pôr em ato esta potencialidade. Assim são os fatores sociais, o meio, a cultura que fará com que algo que existe enquanto potencialidade se desenvolva. Por isso, via o DSM, nós não podemos diagnosticar a psicopatia na infância ou na adolescência, apenas na vida adulta. Em suma, sobre a psicopatia, nós temos de um lado os fatores genéticos, mas de outro lado também como fundamental os fatores culturais. Citamos o exemplo do macaco prego, que é natural de regiões quentes. Os que vivem no sul do Brasil, em regiões mais frias, possuem menos conflitos nos grupos. Mas por quê? Porque no sul do Brasil faz mais frio e por isso eles dormem juntos. E ao dormirem juntos, eles têm um contato. O contato libera certos hormônios e estimula a empatia. Assim, há a potencialidade e o meio determina aquilo que vai ou não se desenvolver. E sobre isso podemos mencionar no filme a amizade desenvolvida por Memo e os demais presos na cela 7. Ou mesmo a relação de Memo com certos guardas. E assim respondemos a primeira pergunta deste vídeo: por que nós sofremos com o sofrimento do outro? Segundo Hume, pela simpatia, ou como nós entendemos hoje esse conceito, pela empatia. E a segunda pergunta deste vídeo é a seguinte: este sofrimento que nós sentimos com o sofrimento dos outros provoca o que em nós? O que isso significa? Levinas, um pensador do século XX, responderá a esta pergunta a partir do livro Totalidade e Infinito, de 1961. A ética da alteridade de Levinas nos ensina que a sensibilidade é anterior a toda razão. E isso nos permite perceber no rosto do outro um apelo no qual nos cabe apenas uma resposta ética. Frente ao outro, diz Levinas, é necessário uma resposta que seja responsável. A ética, assim, inaugura a humanidade do homem. O homem faz parte da humanidade não porque ele é um sujeito racional, mas porque ele é um sujeito sensível e capaz de ética, capaz de uma ética da alteridade. Somos assim seres humanos quando somos capazes de nos sensibilizar frente à fragilidade do outro. A responsabilidade, assim, é anterior à própria liberdade. Podemos, assim, conceituar a violência da seguinte forma: violência é quando nós desconsideramos o outro como outro, ou seja, quando o eu desconsidera o outro. Esta é, portanto, uma ética não principialista, pois a originalidade da experiência de cada encontro é o ponto fundamental da ética, é o ponto de partida da ética, e também é uma ética não contratualista, porque não há aqui a exigência da reciprocidade, ou seja, eu sou ético contigo se tu for ético comigo. Não há essa exigência de reciprocidade na ética da alteridade de Levinas. Enfim, a partir desse filme nós podemos desenvolver várias reflexões. Eu escolhi apenas 2 conceitos para tratar neste vídeo. O primeiro conceito foi o conceito simpatia de Hume, que pode ser entendido como empatia, e o segundo conceito foi o conceito de alteridade de Levinas. E finalizo com a indicação deste filme. É um bom filme. Até mais!